Amém, glória a Deus. Você pode sentar em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade de passar a palavra ao pastor Fábio. Graças a Deus, igreja. Que o Senhor nosso Deus abençoe tua vida e a tua família. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queria convidar vocês a vir mais para frente, aí, pessoal do fundão. Sabe que os melhores alunos são aqueles que sentam lá no fundão, né? Deus, Marlene, Silésio, Júlia. Deixa eu dar uma bênção. Mas eu falo principalmente na quinta-feira que quem precisa de uma vitória, de um milagre, precisa buscar ajuda. Amém? Pessoas estão na luta, na família, no casamento, na saúde, mas ele não busca ajuda. E você precisa buscar ajuda. Tem um que nós não vencemos sozinhos. Precisamos de alguém que ore conosco, que é mais perto que a gente, que busque mais a Deus do que nós. E às vezes a pessoa fica na igreja 1 ano, 2, 3, 10, mas nunca pediu ajuda. Talvez está com um demônio no couro ali e ninguém pode fazer nada, porque a pessoa não quer ser ajudada. Quem quer, busca ajuda. Imagina, você vai lá no hospital, está com o dedão inflamado, um bicho de pé ficou enorme lá. Aí você chega lá, por vergonha, você não fala para o doutor que está com um bicho de pé. Eu estou sentindo uma dor, doutor, mas olha, é uma dor. Vou dar uma aspirona para você aqui e mando você para casa com um bicho de pé. Tem gente assim. Então, quando Deus tocar no teu coração, peça ajuda. Todos nós precisamos de ajuda para vencermos algumas lutas. Certo, amém? Hoje nós vamos falar de Hebreus capítulo 13, é o último capítulo de Hebreus, né? Nós estamos aqui há alguns meses pregando de Hebreus. Hoje é o último capítulo e já na semana que vem vamos entrar em Tiago, que é o irmão de Jesus. Tinha o Tiago, irmão de João, Tiago menor, que era primo de Jesus, e tinha o Tiago, irmão de Jesus. Tinha 3 Tiagos na Bíblia, você não pode confundir eles, certo? Então, se você puder e não tiver com o bebezinho no colo, você pode ficar em pé para nós lermos. Se você tiver com o neném, pode ficar sentado. Tá, Cristiano? Pode ficar sentadinho aí. Tem outro príncipe ali que está dando glória a Deus ali, aleluia. Eu falei, esse é dos bons, hein? Então vamos ler Tiago. Quem foi o Tiago aqui? É o Tiago que está me atrapalhando ali. Tiago, Hebreus capítulo 13. Gente, eu estava falando para a pastora. Domingo eu esqueci o nome das irmãs aqui na frente. Para lembrar Silânia e Silésia deu um trabalho desgramado. Eu lembrei o sobrenome da Silésia, mas não lembrei qual era o nome dela. Você vê ela mesmo. Você ficar bem, você vai ficar assim também. Está repreendido, tá? Hebreus capítulo 13, quem achou falar amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, o casamento, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tens, porque Ele tem dito, Deus tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos dias. Qual Bíblia que tem pastores? Erga a mão, por favor. Isso tem uma, 2 Bíblias, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diz pastores. Lembrai-vos. Cadê o que está aqui? Cadê? 7, obrigado. Lembrai-vos dos vossos dias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Jesus Cristo ontem e hoje e o será para sempre. Amém? Glória a Deus. O mesmo Cristo que fez no passado vai fazer hoje, vai fazer amanhã também. Amém, eu creio. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale está o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelos sumos sacerdotes, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento.
Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, sua vergonha, a sua ignomínia. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, nós buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, se agrada, tem prazer. Obedecei aos vossos guias, obedecei aos vossos pastores e sejam submissos para com eles, pois deram por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha, logo vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém? Você pode estender as mãos para cá, por gentileza. Vamos orar ao Senhor Deus. Pai Santo, pelo poder do nome do teu Filho Jesus, nós rendemos graças ao Senhor. Bendizemos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Peço ao Senhor, Pai, que alcance a nossa vida, que o teu Espírito Santo possa falar a cada um de nós, e aqueles que não estiveram aqui por causa da chuva, Senhor, alcance-os em suas casas, em nome de Cristo. Quem vai estar assistindo lá nas lives, que o Senhor abençoe também em nome de Jesus. Espírito Santo, revela a tua palavra, fala conosco em nome de Jesus. Tudo que é contrário à nossa vida, viver, família, trabalho, ser repreendido pelo poderoso nome de Jesus. Peço, Senhor, que fortaleça quem está cansado, coloque aquela pessoa que está prostrada de pé, Senhor, e aquele que já não crê mais, ativa a fé no coração dessa pessoa. Peço a tua bênção nesse ambiente, que o Senhor venha falar conosco, curar, libertar, pelo poder do nome de Jesus, toda enfermidade, gripe, tosse, alergia, ser repreendido da tua vida em nome de Jesus. Toda dor que você sente agora, ser repreendido pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor traga paz nesse lugar, aquieta a nossa mente, a nossa alma, e tudo que o Senhor fizer aqui em nós e através de nós, seja para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Deus. Oramos ao Pai e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Você pode sentar, por favor. Nosso tema, até que Ele venha. Nosso tema, até que Ele venha. Ele quem? Jesus. Oh, glória, Jesus. Amados, essa carta aos Hebreus, nós não sabemos quem que escreveu. Uns dizem que foi Paulo, outros que pode ter sido Priscila, Timóteo, Apolo. Não tem assinatura de quem escreveu ela. É diferente das cartas de Paulo. O estilo da carta é diferente das cartas de Paulo. Mas a pessoa que escreveu estava preocupado, porque o povo hebreu sofria pressão para voltar para a antiga religião deles, do templo, de oferecer animais, para a lei de Moisés. Os que tinham se convertido a Jesus estavam sendo pressionados para voltar para a antiga religião, para a lei de Moisés. E quem escreveu, então, ele se preocupa. Você pode ver os 13 capítulos de Hebreus que está preocupado. Vocês fiquem firmes na fé, confessem a fé de vocês, né? Para que o povo não voltasse para a antiga religião. Religião não presta para nada, querido. Religião vem do latim religar o homem a Deus. Somente o sangue de Jesus pode trazer uma conexão entre o homem e Deus. Amém? O máximo que uma religião pode fazer é indicar o Senhor Salvador, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então é bobeira brigar porque é católico, evangélico, porque é macumbeiro, porque é espírito. É besteira isso. Essa placa não salva ninguém. Ela pode dizer para você que a igreja da igreja é nesse lugar para que a pessoa venha. Amém? Só quem salva é Jesus Cristo de Nazaré. Pastor não salva, padre não salva, papa não salva. Somente Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Então nosso tema hoje é até que Ele vem. Jesus virá. Tem pastor que está pregando um monte de coisa, mas não está pregando que Jesus vai vir. E Jesus vai vir em qualquer momento, pode ser hoje. Glória a Deus que fosse hoje, aleluia. Hoje vem, Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus.
Esse mundo perturbado, amado, endemoniado, cheio de pedófilo, de assassino, de traficante, de parricida que mata pai, de matricida que mata mãe, né, que isso está na Bíblia. Esse mundo está louco, então se Jesus vier e nos levar, vai ser uma bênção muito grande. Pastor, e minha motoca? Deixa com o vizinho que vai para o inferno ficar com ela, não tem problema não. Você vai para o céu. Amém? E o meu carro, pastor, que eu nem paguei, deixa o vizinho pagar para você as parcelas, você vai estar no céu, não vai ter conta lá. Amém. Então o nosso tema tem que ele vem. No versículo do 1 ao 3, amado, fala dos deveres e comportamento dos cristãos. O dever social e o comportamento do cristão. Versículo 1, Paulo, quem escreveu, diz assim: seja constante no amor fraternal. Que amor é esse? Domingo nós falamos que tem 3 tipos de amor, né? O amor ágape, o amor de Deus, de Cristo que morreu por nós, o amor filéu, amor de irmão para irmão, e o amor eros, aquele que um homem sente pela mulher, ou a mulher por um homem, certo? O casal que casou há pouco tempo, cadê o Lambarizão? Está aqui? Você deve estar no eros. Você tem quantos dias de casado? 40 dias. 40 dias, tá só no eros, né? Que continue, tá? 50, 60, 70, você vai ir lá e tá, né? Certo, né? Tem gente que começou o casamento tão bem, depois o trem se escandalhou, perdeu alguma coisa. Então, Paulo diz: seja constante no amor fraternal. Esse nome que é amor fraternal vem de Filadélfia, que é o nome da nossa igreja. Quer dizer amor fraternal. O que quer dizer o nome da sua igreja? Amor fraternal, amor de irmãos, entre irmãos, amém? Então, Paulo insiste, Paulo está repreendindo, Paulo, a pessoa que escreveu: seja constante no amor fraternal. Por quê? Porque a tendência nossa é de não permanecermos em nada, de forma ativa, constante. Nós começamos às vezes tão bem que o fogo de palha passa e vai desacelerando, vai caindo, vai, né? Até na igreja, tem gente que começa tão bem, uma pilha, num pique tão grande, e de repente vai desacelerando. E esse escritor diz: seja constante no amor fraternal. Ele nem fala do amor lá na sua casa, com o pai, com a mãe, com o esposo, com a esposa, com o filho, com a filha. Ele está falando do amor entre irmãos aqui. Hebreus 10, 25 diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Antes de qualquer coisa, nós devemos aconselhar as pessoas que o dia se aproxima. Se o teu pai está desanimado de vir para a igreja, insista com ele. Bora para a igreja, rapaz. Jesus vai vir e você vai ficar de fora. Porque no ambiente de igreja que muita coisa é tratada, amado. Tem gente de igreja que é usada por Satanás. Deus permite para deixar você melhor. Pessoa que fala que não deve, te olha com o olho torto, não te dá graça e paz. Mas por que assim? Porque Deus permite essas coisas no ambiente de igreja. Na tua casa tem treta, não tem? No serviço tem treta, não tem? E você acha que igreja, que tem família, tudo tem jeito, ia ser diferente? Então esse ambiente aqui é para tratar o coração da pessoa. Muitos problemas vão acontecer dentro de igreja, mas nós temos um sumo pastor que trata de todos esses problemas, amado. Você é daquela igreja que os irmãos não me deram a paz do Senhor, vai ter problema, porque vai ter gente que não vai dar paz para você, nem vai querer a tua paz, mas você serve a Deus. Você não serve ao pastor, não serve a irmão, você serve a Deus, amém? Diz para a pessoa que está ao seu lado: você serve a Deus. Aqui dá, viu, Deus? Não dá o problema que dá no central de alguém. Na hora de falar, não tem ninguém, né? No versículo 2, esse escritor diz assim: não negligencieis a hospitalidade, porque alguns praticando-a acolheram anjos em suas casas. Fala de Gênesis capítulo 18 e Gênesis capítulo 19, onde Abraão acolheu anjos na casa dele e Ló também acolheu anjos. Nesse contexto de irmãos da fé, é que as pessoas viviam na cidade. A pessoa vinha de um outro lugar, passava naquela cidade. Onde tem um crente aqui? O russo é crente. Onde é que é a casa dele? Lá embaixo. Ensinava que ô irmão, você é crente? Sou, eu também sou. Só que eu sou lá de Bereia. Estou passando por aqui porque eu vou para Roma. Você pode me dar um pouso na sua casa? E a pessoa ia e dava um quartinho para aquele irmão dormir. Então a pessoa diz: não negligencie a hospitalidade. Hoje está complicado. Você não pode colocar qualquer pessoa dentro da sua casa, nada. Às vezes até o irmão da fé, você tem que conhecer o irmão da fé, para depois você não perder a sua fé, porque aquela pessoa passou pela sua casa. Um tempo atrás, uma pessoa deixou um jovem ficar uns tempos na casa dele lá, um jovem do mundo.
Pediu para ficar e ficou. E tinha uma mocinha lá, 17, 18 anos, e o João foi e pegou a moça. E a mãe da moça falou comigo, mas não sou prega, pastor, tem que dar pouso. Eu falei, mas não é isso que eu prego, não. Eu digo para dar pouso, você deu bife na boca do cachorro, isso aqui é o quê? Então nós devemos ficar atentos, amado. A Bíblia diz que nós devemos ser simples como pombas e imprudentes como? Fala, não é para você ser pomba nem serpente, fala para você ter equilíbrio naquilo que você faz, amém? Mas lá na palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 12, versículo 9, fala de alguns deveres do crente, que o crente pode estar fazendo. Romanos 12, 9, diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amado, detesta tudo que é mal na tua vida. Se o teu parente é um pilantra, vagabundo, safado, se afasta dele. Ah, meu parente é traficante, mas todo fim de semana eu estou comendo carne na dele. Você é um semi-traficante, você é uma pessoa que concorda com aquilo que ele está fazendo, se afasta dele, amém? Ah, pastor, eu queria converter a pessoa, mas você tem dado testemunho lá? Que muita gente não fala nada, vai converter como? Só foi aquele pensamento da telepatia. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal. Tudo que é mal você detesta, afasta, apegando-vos ao bem. E tudo que é bem você traz perto de si. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, amém? Com amor de irmãos na fé. Por isso que eu te chamo de irmão, você me chama de irmão, de irmã, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. É o nosso irmão mais velho na presença de Deus. Deus é o nosso Pai, amém? Em Jesus nós somos irmãos, não de sangue, mas pelo sangue do Cordeiro na cruz. Preferindo-vos em honra uns aos outros. O que é isso? Eu estou aqui sentado num local de honra, eu me levanto, você chega, eu tenho que sentar. Fulano, senta aqui no meu lugar, cara. Pastor, mas isso é assim no meu lugar, pode sentar. Isso é para a honra dos outros. Sabe o que casamento não presta para muitos isso aí? Porque o cônjuge não dá honra para o outro. Exige, mas não dá honra. Você não pode exigir nada que você não tenha entregado antes, amado. Amém? Amém? E eu falo muito de casamento com isso. Se você não gosta, você dá um jeito de gostar. Eu vou continuar falando. Pensa no lugar que dá Bel, é no tal do casamento. Esse povo doido, amado. Não honra, não cuida, não zela, mas quer que seja. Não vai acontecer isso. Você precisa plantar para. Aí você pega e passa na roça lá e corta, enche 3 sacos de feijão de arroz e leva embora. O que é isso? É roubo. E tem gente assim, ele está roubando dentro do casamento dele, que não plantou nada, não cuida nada, não zela nada, mas quer que o outro trate com honra, com respeito, não dá respeito. No zelo, não sejais remissos, não sejais preguiçosos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Pastor, porque tem crente que fica doido na hora que vem a tal da provação, da tribulação? Porque ele não é perseverante. Olha só, alegre-se na esperança. Eu creio que a situação vai mudar, Jesus. Me alegre, seja paciente na tribulação. Jesus, essa luta vai passar, eu acredito. Na oração perseverante, eu continuo na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, vai acontecer seu milagre. É isso que a Bíblia diz, amado. Mas o crente faz isso aqui? Faz nada. Compartilhar as necessidades dos santos. Você, se souber de alguém da igreja que está passando necessidade, você tem a obrigação moral de contar para o pastor. Pastor, eu fiquei sabendo que a irmãzinha, que o mundo está passando a luta, nós vamos juntar e essa pessoa não vai passar mais luta, certo? Porque tem muita gente que ele é orgulhoso, a pessoa não tem arroz, não tem feijão, está sem gás, mas fica com vergonha de contar o problema. Na igreja não tem isso não, você está autorizado a ser fofoqueiro nesse sentido. Pastor, o irmão da igreja, a irmã está passando necessidade, não passa, aqui não passa, você sabe disso. Eu vou na sua casa, pega o seu botija e vai para casa do irmão lá na hora. E sempre que Deus for para comprar, você que tem um cartãozinho no banco com 2.000 de limite, você dá seus pulos. Amém? Amém, querido? Igreja é isso. Eu não entendo como que alguns pastores pregam, vem o dízimo, vem oferta, faz o voto, venha a fogueira santa, a fogueira bendita, cabeluda, benzida, pode vir. Aí o irmão fala, pastor, acabou o arroz na casa, estou precisando de negócio. Olha, irmão, vai buscar a Deus para você ter a sua experiência com Deus. Isso não é igreja não, querido. Amém? A gente consegue pagar as contas dos irmãos. Que tem gente lá que vai lá e compra o trem lá que tem celular, que tem aquela cebolinha estragada atrás. Lá, qual é o nome daquele trem lá? iPhone. O cara ganha 1.500 e compra um trem de 10 mil.
Aí se empipina todo, pastor, eu estou curado. Aí vem me ajuda, não, você vai se lascar e vai pagar sozinho. Por que você não comprou um Samsung de R$1.000 e pagou 10 de 100? Você é besta, então você tem que ficar mais inteligente, então você vai pagar sozinho. Aí não tem como pagar isso não, mas se apurou, meu querido, não fica sozinho não, amém? Que tem gente que é tão folgado que quer que a igreja pague a cebolinha estragada dele, porque ele está dando conta. Compartilhar as necessidades dos santos. Então se você está sabendo, pastor, o irmão está precisando de remédio. Gente, eu não tenho dinheiro, não tenho crédito. Qualquer lugar que você ligar lá no Rodrigo libera milão e ele é doido, ele libera. De medicamento para esse irmão aí, ele vai liberar. Não sei o que vão fazer para pagar depois. Eles vão pegar alface de um, repolho do outro, vamos vender para pagar. Mas ele libera, amém? Então você tem que compartilhar, amado. Não tem vergonha de dizer, pastor, vamos ajudar aquele irmão e nós vamos ajudar. A gente ajuda pessoas de fora da igreja. Como que nós vamos ajudar as pessoas da igreja? Amém? Amém mesmo? E aqui é o próprio Paulo que diz: praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem. Você faz isso? Não faz nada. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Tem crente macumbeiro que diz assim: Deus vai pesar a mão contra você, seu desgramado, você vai quebrar as pernas. É o crente macumbeiro. O crente verdadeiro, ele abençoa. Deus, aquela pessoa está falando de mim, eu não fiz, eu não sou isso, eu quero abençoar a vida dele e dela. Senhor, abençoa, faz essa pessoa ter entendimento e temor ao Senhor, em nome de Jesus, amém. O cristão verdadeiro faz isso. Agora, aquele que é feiticeiro, não, ele manda praga para cima mesmo. Alegrai-vos com os que se alegram, é beleza, não é? O irmão lá ganhou uma herança de 300 mil, pastor, vem aqui, vamos, não é? Nós vamos lá comer carne para dentro. Mas nós devemos também chorar com os que choram. É uma insensatez, uma falta de amor tão grande quando morre alguém da igreja. Graças a Deus não morre ninguém aqui, ou um parente de alguém da igreja, e no dia lá só tem só 3, 4. Aí, irmãos, isso é uma falta de amor muito grande. Será que você é tão ocupado assim que você não pode tirar 15 minutos, passar no funeral? Ô irmão, nós estamos aqui, né, estamos junto com você. Ô irmã, se precisar, a igreja está aqui, eu sou a igreja, você tem autoridade para dizer isso, né? Aí um dia que o infeliz morre, ninguém vai, nem a mãe dele vai lá ver ele. E lá da função que ele vai estar, você vai, por que ninguém veio no meu funeral? Só usando o caixão ali, né? Porque enquanto vive, ele nunca se preocupou com ninguém. Ele nem ria porque tinha vitória, porque tinha inveja quando o irmão tinha vitória, e ele não chorava com quem chorava nada. O dia que alguém morrer, se você puder, vai lá, passa lá, dá um abraço na pessoa, diz: olha irmão, eu estou aqui, se precisar de mim, nós estamos aqui, amém? Ah, pastor, eu estava correndo atrás do boi, tomara que os bois corram atrás de você na próxima vez. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei, se identifiquem com quem é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tenha paz com todos os homens. Amém? É a instrução de Paulo para a nossa vida, que somos cristãos, amado. Tem gente que não tem como você ter paz, a pessoa te odeia, quer o seu mal, né? Então você se afasta dela. Mas no que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Você sabe por que muita gente não vem para a igreja de crente? Por quê? Aqui nós falamos de um Deus que ama, que perdoa, de um Jesus maravilhoso, aleluia. Se apertar a igreja ajuda, é um lugar bom, certo? Canta louvor, só o pastor que é meio chato nas pregações, mas isso aí, né? Por que as pessoas evitam a igreja? Muitas vezes, porque o parente que é evangélico é o pior capeta do mundo. Ele não dá testemunho de Jesus, amado. É encrenqueiro, é fofoqueiro, se mete onde não é chamado. E Paulo diz: no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Não é com um, com dois, é com todo mundo. E se alguém não quer paz comigo, se afasta dele ou dela. Mas no que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Amém? Aquele parente que você tem treta, você já consertou? Já foi lá pedir perdão para ele? Ah, pastor, mas foi ele que me ofendeu. Mas nós ofendemos Jesus todos os dias e ele nos perdoa. Nunca vai acontecer que o cara vinha atrás de você, o cara que é ímpio, vinha atrás de você para pedir perdão. É você que tem que dar o primeiro passo. Eu conto aqui da minha irmã, que se ela tivesse assistindo, ela fica mal. Me ama quando eu falo aqui, né? O meu pai veio morar conosco aqui, ficou 2 anos aqui, meu pai veio a óbitos, né? Só que meu pai se passou pela casa das filhas e tudo e veio parar aqui. E aí, começaram a vir de Paraná para cá e está pintado. Eu não sei se você já passou por isso. Tem uns irmãos folgados, amado. Eles não querem responsabilidade, empurra, né? Uns filhos de capeta, né? E aí, começou a dar opinião. Eu falei assim: sabe coisa? Pai, passou a casa de vocês, né? E veio parar aqui. Então, já que está aqui, né? Leva ele e cuida dele do jeito que você está falando.
Naquela hora eu falei isso. Aí minha irmã ficou com o bicão desse tamanho, não falou mais comigo, nós enterramos o pai, umas 2 semanas, 3 semanas depois disso, dessa treta, e eu fiquei 6 meses aqui, ela 6 meses sem conversar comigo usar. E eu pregando aqui que você tem que amar, que você tem que perdoar. E quando eu ia orar, eu falava assim, Deus, mas foi a pessoa que provocou, não foi eu. Eu estava tranquilo aqui. E eu, é uma porcaria, gente. E não teve jeito, amado. Eu tive que pegar o meu Peugeot e ir lá em Paraná e acertar com a minha irmã. Ela me perdoa, com a carona assim, passar peroba na cara, né? Não sei se já aconteceu com você. Já aconteceu? Passa o óleo de peroba na cara e chega lá, dá um abraço, você me perdoa? E aí a pessoa te perdoa, amém? Gente, nosso orgulho é terrível, não nos permite pisar nele, mas Jesus quer que você pise nele, amém? Esse orgulho já te afastou de tanta bênção que você nem imagina o quanto. Se você é casada e teu marido nunca te pediu perdão, você casou com um capeta, com um demônio. Se você é casado e sua mulher nunca te pediu perdão, você casou com a filha do capeta. Porque nós magoamos quem está perto, amado. Nós ofendemos quem está perto de nós. Não é o pai que está lá no Rio Grande do Sul, lá em São Paulo, lá no Amazonas. É quem está pertinho de nós. Quem a gente devia mais amar e cuidar, a gente ofende. Certo? Amém? Versículo 3. O escritor aos Hebreus diz: lembrai-vos dos encarcerados, aqueles que estão presos, como se estivessem presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se o maltratado fosse vocês. Nós podemos entender que os presos desse tempo era por causa da fé em Jesus. Nega Jesus, não nega, ia preso e depois ia ser morto, maltratado. Então, está dizendo assim, lembra de quem está preso. Isso quer dizer que você tem que lembrar, eu tenho que ir lá visitar aquele cara que matou aquela vovozinha enforcada, porque a Bíblia manda, isso é besteira. A não ser que Deus te mande ir lá, senão você está fazendo uma estupidez de todo tamanho. Eu não vou visitar parente de traficante que foi preso, amado. Que se lasque para lá. Se alguém defender na honra, que a família for, eu vou lá. Mas uma pessoa que teve a oportunidade de conhecer Jesus, aí fica expondo a esposa daquele ridículo lá, que lá tem uma caminha chamada mula, você sabe, né, David? Você já passou por ela não, né? Tem a jegue lá, que é cama. Aí a esposa do cara tem que ir lá. Aí coloca uma cortininha ali por cima, sabe? E tem toda uma ética lá. Quem olhar para lá morre depois, tá? E aí a mulher tem que se expor naquele ridículo, amado. Tem intimidade com o cara, com todo mundo escutando os suspiros em volta ali. Querendo, uma mulher não devia fazer um trem desse. Você vai ficar 10 anos, você vai ficar 10 anos aí. Você valoriza a sua liberdade aqui fora depois. Mas tem uns que vão lá, tem uns que ficam grávidas lá dentro. Olha só que maldição do inferno, um filho gerado dentro da cadeia. Então, lembrai-vos dos encarcerados, as pessoas que foram presas por amor a Jesus, amado. Não esqueça dessas pessoas. Lá na Nigéria estão matando cristãos, você precisa de ver, centenas todos os dias. Os muçulmanos estão matando, cortando o pescoço, queimando vivo, destruindo a igreja e ninguém faz nada. Nada. É como se fosse bicho, catete que tivesse muito aí, o pessoal está metendo barro. É assim que estão tratando os cristãos. Mateus 25, 34 e 36, Jesus fala de um tipo de pessoas que vão ser benditos do Pai. Essas pessoas, elas, Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, à sua esquerda nunca é lugar bom para estar de acordo com Deus, tá? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, não estou falando de política não, estou falando de lá. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por que essas pessoas vão estar na presença de Deus? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Amém? As pessoas que fazem isso vão ser tratadas como benditos do Pai lá. Tiago 1,27 diz que nós devemos nos preocupar com 2 classes de pessoas: viúva e órfão. Amém? De acordo com a palavra de Deus, você deve visitar o encarcerado, principalmente se foi preso por amor a Jesus, quem está no hospital, o órfão e a viúva. Essas 4 classes de pessoas Deus manda visitar.
O crente gordo não é para você visitar, não. Aquele que está bem nas finanças, na família, financeiramente, não é para você visitar. Você sabe o que é? Porque você vai lá e gera fofoca na casa do crente. É para você visitar quem Deus manda: o encarcerado, o enfermo, a viúva e o órfão. Só esses 4. Amado, você é dessa igreja, você sabe que eu faço pouca visita. Eu não sou de fazer muita visita. Você sabe por quê? Pastor, tem que ir no hospital, eu vou. Pastor, tem que fazer, eu vou. Mas quem está bem, eu não vou na casa dele. Por quê? Eu não preciso ir na tua casa se você está bem. Se você está ruim, então eu vou. Mas se você está bem, eu não vou. Porque se você vai na casa de um crente que está bem, vai dar maledicência e vai dar fofoca. Pastor, você sabia que aquele irmão fez isso? Não sabia não. Estou sabendo agora. E aí está lá o pastor e o irmão que está bem fazendo fofoca. Por isso que eu não aconselho nessa igreja, você que é crente velho, está aí na casa dos outros irmãos que são crente velho também. É para ter comunhão. Por que você não convida uma família que está chegando na igreja, chegou na igreja há 30 dias agora, para ir almoçar na sua casa? Tem que convidar um crente velho e fofoqueiro para ir lá falar na sua casa aquilo que não deve. Chega lá: oi irmão, qual que é o seu nome? Aqui, o Tiago, digamos que está 30 dias aí. Chega lá: qual que é o seu nome? Eu sou o Tiago. E você? Eu sou a Jennifer, né? Vocês vão: não, a gente está aqui há 30 dias, tal, não sei o quê, viemos lá da Bahia, lá do Amazonas. Ô irmão, que bom, seja bem-vindo. E já pega o endereço do irmão, o zap dele, faz um almoço gostoso lá, uma macarronada, um zoião, carne se tiver, liga para o irmão: ô irmão, você quer vir almoçar aqui em casa? Nós gostaríamos muito de ver você aqui na nossa casa. O irmão vai almoçar na tua casa e se sente honrado, mano. Meu Deus, que igreja maravilhosa. Tem nem 30 dias que nós estamos aqui e os irmãos nos chamou para almoçar na casa dele. Mas o que faz? Chama os irmãos velhos, os mais fofoqueiros, né? Vai ser chamar: vamos lá para casa? Vamos lá para casa no domingo que vem, já que eu vim na sua semana? Vamos, e vai para lá. Eu vou na sua casa no domingo, outro você vai na minha casa, e daqui a pouco nós nem sabemos nem para onde nós vai mais. Mais ou menos assim. Tudo bem você está aqui? Amém. Então eu não visito quem está bem. Quem está bem tem que visitar os outros. Ninguém nunca falou assim: pastor, me dê 3 contatos de pessoas que estão em luta na igreja, né, que o senhor sabe. Me dê o contato que eu vou fazer uma visita. Nunca ninguém pediu para mim. Entendeu? Porque ninguém quer problema, amado. Vai lá que hora e manifesta o capeta lá, vai dar trabalho para a pessoa. Mas os irmãos velhos estão aí, sabe? Um na casa do outro. Eu fico tranquilo. Eu só observo. Essas coisas costumam não dar o que presta. Eu sou cristão há 31 anos. Já passei por umas 2, 3 igrejas, né? E por que sou pastor? Porque eu morava em Paraná e mudei para cá e não tinha igreja, eu tive que ir para outra. Mas eu já vi coisa e começa nesse negócio, sabe? Vamos para lá, vem para cá. Certo? Amém? Então, crente que está bem, eu não visito. Sérgio, que dia que foi na sua casa, Sérgio? Fala o quê? 6 meses no ano? Mais. Porque eu acredito que o Sérgio e a Diaconia Isabel estão bem. Se eu saber que eles se pegaram lá na unha lá, aí eu vou lá. Mas eu estou sabendo que eles estão bem, então eu não vou visitar ele. Eu vou me preocupar com outra pessoa que está precisando da visita do pastor. O Sérgio está bem, Bel está bem, todo mundo gordo, bonito lá, né? Deixa eles quietos lá. Eu vou visitar quem precisa. Certo? Amém? Tudo bem? Então você que é líder nessa igreja, eu te aconselho: visite quem precisa. Não quem está lá, que não tem nada para fazer. Ô irmão, vamos visitar em vez de nós ficar conversando nós dois aqui? Amém? Isso é muito simples, mas o povo não faz isso. Versículo 4: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leite sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Primeira coisa, nesse texto, nesse versículo: casamento é algo honrado. Amém? Casamento é algo para ser honrado, amado. Casamento é lugar de honra. Pastor, porque tem tanto casamento doido? Porque tem nego doido que se casou. Casamento é bom, não é ruim não. O ruim são as pessoas que se casam. Pega 2 gambá, amarra os dois e fala assim: vão ser felizes, seus gambá. Pega um homem e uma mulher com juízo, com temor a Deus, principalmente, com maturidade. Vamos viver felizes, vamos fazer o negócio dar certo, o negócio dá certo. Casamento com briga, com coisinhas, é porque são infantis, imaturos, orgulhosos. Ninguém quer baixar um pouco, né? Então dá confusão. Mas casamento é um lugar de honra. O melhor ambiente para se estar é você estar no casamento. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. É local de honra, mano. Então eu ensino os homens a tratar o esposo com honra. Amém? Tem mulher que trata o marido igual um cachorro. E o cara é tão pangaré que ele se comporta igual um cachorro. Já não tinha nem arrepiado. Ele fala assim: meu Deus do céu, não fala um trem desse comigo, não.
Nós já vimos tratando mulher de uma forma tão grosseira. Então, meu Deus do céu, como que Deus fez uma preciosidade, deu para o cara fazendo desgrameira dessa. Então, você que é pai, se meta no relacionamento dos seus filhos enquanto não forem casados. Percebeu qualquer coisa errada, se meta mesmo, né? Se não puder acabar, eu vou orar e Deus vai dar um jeito nesse trem aí, certo? Amém? Às vezes a pessoa está vendo que a filha vai casar com um gambá, que o filho vai casar com a gamboa, né? Com a gambá, que ele não tem nada, e ninguém faz nada. Diga de honra em todos os seus matrimônios. Casamento é lugar de bênção, de honra, amado. Certo? Amém? Se você entrega honra para sua esposa, você vai receber honra em troca. Se você entrega honra para sua esposa, você vai receber honra em troca. Só se a pessoa for louca da vida, que todo mundo quer ser honrado, bem tratado. Amém? E diz, bem como leite sem mácula. O que é mácula? É mancha. A cama não pode ter mancha, não pode ter sujeira. Tem muito leito de gente casada sujo, imundo. Sabia disso? Tem casais presos na pornografia, mano. Uns vermentos do inferno, colocam a televisão no quarto para assistir pornografia, para ver se aquilo dá uma animada. São as pessoas endemoniadas, satanizadas. O demônio está lá no meio daquelas pessoas. A cama do casal tem que ser um local sem manchas, sem mácula. E diz que Deus julgará os impuros. Quem que são impuros? É aqueles que têm prática sexual fora da palavra de Deus. Solteiros que fazem sexo vão para o inferno se morrerem no pecado. Se quer fazer sexo abençoado, casa. Caso contrário, é pecado, é fornicação. E se você quer pai e mãe, você tem que falar isso para o teu filho, para a tua filha. Então os pais covardes, filhos do capeta, não coragem de confrontar um filho com uma filha, amado. Ah, pastor, vai que fica nervoso e vira boiola. Já era boiola então, porque ninguém vira não. Pode olhar no olho do filho da filha, mas está errado. Se você quiser continuar, é decisão sua, mas o pai e a mãe está falando que essa prática está errado. Deus não se agrada disso. Os pais falam, amado? Não, quando covarde. Tem gente que não podia ser pai nem mãe, amado, porque cria e não ensina. Se você cria o seu filho só com palavrinha de amor, você é um irresponsável, porque a Bíblia manda você disciplinar. Eu entendo que disciplina não é pau, é vara, é orientação da palavra de Deus na vida da criança. Filho chega um trem em casa que não é dele, um carrinho, você tem que conversar com o filho, chamar a atenção dele, vamos levar de volta lá no vizinho, que você vai pedir perdão para o vizinho, porque ele chegou com um carrinho que não é em casa. Tem os pais doidos que descem o pau na criança, voltam a matar, e eles nem entendem por que está apanhando. Não está cheio de pai doido, amado. Nós somos de Deus, nós devemos ter entendimento da palavra de Deus e criar os nossos filhos. Vamos ensinar o caminho. Ensinando a criança do caminho, que deve, acho que é Provérbios 22:6, se não falha a memória. Se não for, vocês acham. No caminho em que deve andar, e mesmo quando velho, não se apartará. E se apartar, o problema não é seu, você ensinou, amém? O problema é que os pais não ensinam mais o caminho da palavra. E quem é que os filhos andam no caminho? É isso mesmo. Como vai andar se o pai não ensinou, se o pai não foi, né? O pai gritava com a mãe mandava o pai tomar shampoo na frente da criança e quer que a criança se comporte, não tem como, amado. Os filhos nos olham o tempo inteiro, você vê que seu filho pequenininho, ele sabe tudo, ele te copia, ele observa você o tempo inteiro. Você é igual o papai quando crescer, um monstro, você é igual a mamãe, uma doida, né? Então a Bíblia diz, amado, que Deus julgará os impuros. Relação de pessoas solteiras é inferno. Quer fazer casas, se não tem capacidade de casar, então nem mexe não. O que mais, pastor? Amasiados. Isso é imoralidade para Deus, impureza para Deus. Tem gente que está nas igrejas 3, 5, 10, 15, 20 anos e não casa, amado. Graças a Deus que Deus não me fez mulher, senão ia ser insuportável. Eu ia pegar um pé e fazer um infeliz desse. Você não é homem para casar? Toma aqui, some. Seu lombrigueiro nojento. O cara quer namorar, quer ter sexo sem compromisso, sem fazer raiva e lembrar da casa da mamãe. Mãe quer casar? Então some, vai pegar a mamãe então, porque eu não quero mais não. Agora, é pecado ter intimidade, viver junto. Uns dois assim, casado com fé, ó, porque é amasiado com fé, casado é, né? Tomara que alguém jogasse um café quente neles. Viver amasiado é fornicação, amado. É pecado. Papel não adianta nada, né? Mas quando você está dirigindo lá, que a polícia manda você parar, habilitação, por favor.
papel vale ou não vale? Bom dia para a senhora e para o senhor, né? Certo? Amém? A tua casa, você tem lá o recibo de escritura. Se chegar um fiscal lá, o senhor não paga IPTU há 10 anos. Cadê o documento da sua casa para você provar? E vale ou não vale o papel? Sim ou não? Imagina um dia chegar na tua casa, o conselho tutelar e a polícia e dizer assim: esse menininho que é seu, filho ou neto? É meu filho, é meu neto. Cadê a certidão de nascimento para provar? Vale ou não vale? Sim ou não, amado? Sim. E por que o papel do casamento não vale? Porque a pessoa não tem vergonha na cara, não tem moral. Todo papel vale, menos para casar. E o mundo está cheio de pessoas assim, irmão. São pessoas desonestas. Eu já morei junto com uma abençoada chamada de Fadinho. Fiquei 3 anos meio junto. Mas sabe qual que era a minha cabeça? Sabe por quê? Então, como o cara fala para mim, eu sei que ele é malandro, que ele é corrupto, que ele é desonesto, porque eu fui também. A cabeça minha era assim: sabe uma coisa? Eu tenho certeza que vai dar certo. Se fazer raiva, eu vou embora. Pego minhas cuecas e vou embora, né? Já tenho meu mochilinho do jeito, né? Essa era a minha cabeça. 3 anos e meio lá enrolando com a moça. Então nem vem com conversa boa para mim não, porque não vai me enganar não. Eu fui já maconheiro, cocaineiro, cachaceiro, mulherengo, já se fumou muito, então eu sei o que é a cabeça das pessoas. Tem que inventar um de doido do meu lado, mas eu sei o que está passando na sua cabeça, moço. Eu já fui igualzinho você. Jesus me mudou e tem poder para mudar também, amém? 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Pastor, qual que ele fez de contentamento para comodismo? Tem gente que está acomodado, amado. Ele ganha lá a pensão lá do governo, lá, o auxílio, 300, 400 reais, e tem gente que não consegue viver com isso aí, mas não faz uma faxina na casa de ninguém, não capim mandata quando é homem, né? Então assim, a pessoa acomodou. Mas o contentamento que você tem é quando você tem paz naquele momento que você está passando. Eu sei que a coisa não está boa, mas meu coração tem paz. Eu confio em Deus, essa situação vai mudar, amém? Então isso é contentamento que o escritor está querendo dizer aqui. Você tem paz no presente e fé que haverá mudança no futuro, amém? Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo 6,8: tendo sustento, comida e com que nos vestir, e estejamos contentes. O contentamento também é esse. Eu não estou louco porque eu não tenho dinheiro para comprar um sapato. Eu tenho confiança que o meu Deus vai trazer vai me dar um sapato, eu vou falar, amém? Quando você tem Deus, o pouco não te deixa triste, porque seu contentamento está naquele que te disse que estava contigo em qualquer circunstância. É o nosso Deus, amém? O escritor aos Hebreus tirou de onde esse negócio que Deus nunca nos deixará, nunca jamais nos abandonará. Deuteronômio 31, versículo 6, começou lá no Velho Testamento e foi de lá que ele tirou isso. Toda a Bíblia, se você ver, ela se casa, velho e novo, confirmando o que está escrito. Deuteronômio 31, 6. Diz assim a palavra de Deus, diz até para escrito aqui: sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo o Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra do Senhor, sob juramento prometeu dar a teus pais, e tu farás herdá-la. O Senhor é quem vai diante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem fique com medo. Amém? Deus falou isso lá para Josué no capítulo 1, versículo 5 também, quando ele estava para entrar na terra prometida aqui. Deus disse para Josué também, para ele não ter medo. 1,5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Assim como Deus foi com Moisés, foi com Josué, foi com Jesus, Ele é comigo e contigo também. Amém. Ele não vai te deixar, amém? Versículo 6: assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Como assim, pastor? Assim afirmemos a nossa confiança em Deus, que nós temos em Deus. O sistema trabalha para você não ter coragem de falar da sua fé. No mundo,
no meio dos parentes, dos amigos, no trabalho. Claro que no trabalho você vai para trabalhar, mas lá no lanche que você tem lá, 15 minutos, você pode falar que você ama Jesus. Na escola, então, se você falar, você corre a ter riscos. O mundo tem que trabalhar para você não abrir a boca e dizer que você é de Jesus. Mas a Bíblia diz, assim afirmemos confiantemente. O que? O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O que o homem pode fazer? Porque eu sou de Jesus. Se ele me matar, eu vou para o céu. Amém? Amém? Se me prender, eu falo do amor de Jesus para os presos lá dentro. Amém. E você também. Se um dia me prender pelas coisas que eu prego aqui, vocês tudo vão junto também. Eu passo a lista dos irmãos tudinho. Seu juiz, eles pensam igualzinho eu. Se o senhor não prender eles vão estar pregando no meu lugar lá no próximo domingo, viu? É só nosso camburão lá. Oh, legal, hein? Meu Deus. Meu Deus, né? Imagina, Sérgio, hein? Marco, hein? Toca até cavalo, né? Embora. Romanos 8:31. O que está em Romanos 8:31? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Na tradução nova está aqui que o Senhor é o meu ajudador, não temerei. Salmo 118, versículo 6. O Senhor está comigo e está contigo também. O Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Salmos 9:10. Em ti, pois, confio que conhece o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Amém? Em ti, pois, confio que conhece. Para você que confia em Deus, você tem que conhecer Ele. E não conhecer de ouvir, irmão, é de relacionamento. Eu posso dizer para você assim: eu conheço o prefeito de São Miguel. Eu pensei que umas 2, 3 vezes só. Mas posso dizer para você que eu conheço, mas eu não conheço. Agora, se ele fosse na minha casa tomar café, tomar chimarrão, se eu fosse na casa dele almoçar, eu poderia dizer para você: eu conheço o prefeito de São Miguel. Então, ter conhecimento por relacionamento é esse tipo. Quem conhece a Deus tem confiança nele, certo também? Versículo 7: lembrai-vos dos nossos guias, dos nossos pastores, os quais nos pregaram a palavra de Deus, pregaram no passado, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Pessoas que morreram, os líderes da igreja, que morreram pregando, imitai eles, lembre-se deles, olha a fé deles, né? E imitar a fé, se necessário, morrer por Cristo e não negar o seu Jesus. Queridos, a gente vê aqueles filmes antigos, tipo Espartacus, ou outros, aqueles filmes épicos, né? Que as pessoas lá naquele lugar, arena, e os leões vindo comendo, porque não negaram a Cristo, né? A gente nem sente nada, porque a gente pensa: isso é tudo cinema, mas milhares de pessoas morreram para não negar a Cristo. Todos os dias no mundo, pessoas morrem por não negar a Cristo Jesus. Sabia disso? Em 1950, quando houve a guerra das Coreias lá, Coreia do Norte e do Sul, que a Coreia do Norte invadiu a outra parte do Sul, tinha muitos pastores, e eles mataram tudo. E sabe o que eles matavam? Pegavam o pastor, a família, os filhos, abriam um buracão com a escavadeira, colocavam lá no fundo, e dizia assim: negue a Jesus de Nazaré, professa sua fé no Partido Comunista, e a gente deixa você escapar, sair daí. E conta-se, em fato verdadeiro, que o pastor e a esposa e mais 3 filhos foram colocados dentro do buracão, e a criancinha chorando: mãe, eu quero comer, mãe, eu não quero morrer, mãe, né? E o pastor quase que negou Jesus. A mulher puxou o braço dele e falou: não, bem. E disse para a filhinha: filha, hoje nós vamos almoçar ou jantar, não sei, na mesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E aquela patroa veio e enterrou aquela família inteira viva. Amado, isso é um amor por Jesus que o mundo não tem mais. Pessoas deixam de vir ao culto porque choveu. Eu estava lembrando quantas vezes que eu cheguei no culto molhado, tinha motocavé, mas eu ia, e ela encharcada igual o pinto, ficava lá no fundo, lá para não incomodar ninguém. Eu queria escutar a palavra. Hoje a pessoa tem carro e não vem porque choveu durante a tarde. É um filho de Satanás. A pessoa diz: não é filho de Jesus, não é filho de Deus, não. Como que eu oro? Deus me dá um carro, porque ele foi grande com a minha família. Aí Deus me dá um carro. Aí choveu. Só, acho que talvez para não sujar de lama o carro da preciosidade, né? Então as pessoas, elas não amam Jesus. São poucos, amado, que morreriam por Jesus hoje. Você morreria por Jesus? Porque a maioria não morre, não. Se entrasse um governo
doido aí, comunista mesmo, não disfarçado, mas comunista mesmo, e começasse a matar os crentes. A polícia chegasse e metralhasse tudo. E você ficou sabendo que lá em Alvorada, semana passada, entrou um esquadrão na igreja e matou todo mundo. Aí com um pouco, no culto de domingo aqui, já vai, metade já não vem mais. Entra aqui por aqui. Quem ama Jesus e morre de Jesus, sobe na plataforma. E quem só está aqui de visitante, mosca morta, pode ir embora. Menino, tem dia que tem um pastor aí, você corre na frente de todo mundo. É sério, nossa. Pouquíssimos subir na plataforma para morrer metralhado por amor a Jesus. Você consegue morrer por Jesus? Se você não consegue, você ainda precisa ir no nível um pouquinho mais alto. Às vezes nós até morremos por Cristo, mas se você já imaginou, porque eu imagino isso, mano. Chega um doido, pegar uma pistola, botar na cabeça de um filho, uma filha, de um neto, falar: se você não negar Jesus, eu mato ele ou ela primeiro, e depois eu vou matar você. A maioria nega o Senhor Jesus. Naquele tempo as pessoas não negavam, elas morriam, mas não negavam a Jesus. Deus quer pessoas, amados, que não o neguem. Amém? Versículo 8: Jesus Cristo, ontem, hoje e o mesmo, e o será para sempre. Ele foi fiel ontem, no passado, é fiel hoje, presente, e sempre será. Se houver um futuro, Jesus será. Certo? Amém? Amém. Coloca isso no teu coração. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Versículo 17, para a gente encerrar aqui, diz assim: obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós. Mas se pastor for doido, for ladrão, o que você está fazendo numa igreja dessa? Eu digo para a pessoa: você deve ser bonzinho. Esse pastor ladrão seu aí, deve ser dois ladrão. Você está ligado desse por quê? Um pastor mulherengo, um pastor com respeito, você está lá fazendo o quê? Aqui diz: obedecer aos nossos pastores e ser submissos. Mas se o pastor tiver um conselho que está na palavra, recebe no teu coração e coloca em prática, porque vai ser bênção para a tua vida. Aqui diz que os pastores vão prestar conta diante de Deus pelas almas. Tem dois tipos aqui nesse versículo de crente dentro da igreja: aquele que dá alegria para o pastor, aquele que dá fruto, aquele que tem o coração aberto, que é uma bênção, né? Mas tem aquele que só dá problema, que o pastor geme o tempo inteiro por causa dos problemas daquela pessoa. Uma pessoa mandou mensagem essa semana: pastor, eu estou chateado com o Senhor, eu não estou feliz com o Senhor não. Mas por quê? Pastor, eu vejo o senhor abraçando os irmãos da igreja, o senhor não me abraça. E eu falei: mas meu Deus, eu estou abraçando quem? Não estou abraçando nem minha mulher direito, né? Aí eu fui ver quem que era a pessoa tem 3 semanas que não pisa o pé na igreja. Falei: olha, você nem na igreja você vai. E outra, você com os seus problemas, você me faz orar mais por você do que pela minha filha, me faz mais conversar com você do que pela minha filha, me faz me preocupar mais com você, e sempre a pessoa está com os pensamentos aí na cabeça, do que com os meus filhos. Se isso não está bom para você, então você procura uma maneira para você resolver isso, porque tudo que eu consigo fazer por você, eu tenho tentado fazer. Agora, porque eu não te abraço, eu não posso fazer nada se eu esqueci de te abraçar. Aí a pessoa não falou nada, né? No outro dia cedo: ô pastor, quero que o senhor me perdoe, que estava meio estressado ontem. Tá bom, mas eu te abraço depois, pode ficar tranquilo, amém? Então tem assim, tem crente de igreja, é só alegria, mano, é uma bênção, está ali para juntar, para somar, né? Vamos fazer, irmão, vamos bater, vamos, não é uma bênção, mas tem uns que é só gemendo, quando faz é só gemendo, e é uma tristeza. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que amar quem faz com alegria e tem que amar também quem faz gemer, que Deus não faz acepção de pessoas. Pastor, e se no último dia essa pessoa não mudar, ela vai para o inferno, mas você não pode tratar a pessoa diferente, certo? Bem? Tem gente que passou pela igreja que saiu chateado porque o pastor deu uns gritos aqui, aí falou mal da igreja, dos irmãos, levou um couro do cabelo lá fora, 3, 4 anos voltou, e tem uns que voltam e ainda tem humildade, pede perdão para a igreja, e tem uns que nem faz isso, mas vai fazer o quê? Abraçar a pessoa, receber e pedir a Deus para abençoar, amém? Igreja é lugar disso, amado, certo, amém? Você pode ficar em pé, por gentileza. Vamos ler o versículo 20 e o 21 para encerrar aqui. Versículo 20 e 21 diz assim: se você quiser um abraço meu, homem, tá? Mulher, eu não abraço não, porque senão os maridos vão querer
Me dá uns coisas depois. Mas se você for e quiser abraço, pode falar que eu te abraço. Viu, picanha? Se quiser abraço, você fala comigo, tá? Eu lá, Sérgio, não fique chateado com ele, cara, que eu deve ser legal, né? Zé, você está chegando agora, você sabe, né? Se quiser, não. Cadê o Zé? Não, Zé está aqui. Ali é o fiote ali lá. Viu, Ismael? Se quiser, tá? Abraça você, tá, ô Marizão? Se quiser abraçar você, não tem problema. Certo? E minha mulher também abraça você. Mulher, tá? Os homens não deixam ela abraçar, não. Mas ela abraça você, mulher, ela abraça também, não tem problema, amado. É coisa muito pequena, se faz barulho de coisas, né, tão pequenas. Amém? Amém mesmo? O dia que eu quiser abraçar você, eu vou lá e agarro você e dou um abraço. Se quiser bater em mim depois, é problema seu. Beleza? Amém? E o David, vai que quiser abraçar, eu vou lá e abraço. Vai que você gosta, né? Pastor, eu queria tanto que meu pai me desse um abraço daquele, pastor, se eu me abraço de novo, aí, né? Não é meu filho, amém? Ué. Um abraço cura, amado. Às vezes chega um homossexual aqui, todo desconfiado, que todo mundo joga pedra nele. Eu chamei de meu filho, abraço a pessoa. Às vezes chora, pastor, eu nunca dei um abraço do pai, então você está ganhando meu agora. Jesus te ama também, certo? Amém? Não maltrata ninguém, ela tá de cor, de partido político, de tendência, de preferência, tudo isso Jesus muda, menos a nossa cor, certo? Amém? 21. 21 mesmo? 20. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém, aleluia. Amado, Jesus Cristo, Ele é santo, ontem, hoje e o será para sempre. Amém? Nesse Jesus você pode confiar nele. Amém? Em Jesus você pode confiar. Eu digo para minha esposa, eu nunca busquei a Deus de fato que não tenha acontecido na minha vida, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Amém? A gente pode encerrar. Deus abençoe quem está nas redes sociais, em nome de Jesus. Esteja aqui domingo. Vamos